Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria poder estar aqui para compartilhar da palavra com os irmãos. Como o pastor falou, nossa série sobre Apocalipse, sobre as 7 cartas, e nós vamos hoje fazer uma breve reflexão na carta de Jesus à igreja na cidade de Esmirna. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse 2, de 8 a 11. Todos achamos? Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Eu vou ler também na Nova Versão Transformadora, que diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e tereis aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Eu quis ler nessa outra versão também, para trazer uma outra linguagem para esse mesmo texto. E é muito interessante essa temática das cartas do Apocalipse, como aprendemos semana passada. Elas foram endereçadas a 7 igrejas na Ásia Menor, a região onde fica a Turquia nos dias de hoje, Foram ditadas pelo Senhor Jesus a João na ilha de Pátimos, que era um lugar onde João estava preso, o apóstolo João estava preso por causa do Evangelho. As 7 cartas, queridos, representam a vontade de Jesus para a sua igreja. O número 7 na Bíblia, tem vários números com símbolos na Bíblia, e o número 7, ele significa completude, totalidade. Quando a Bíblia fala 7, fala já o completo. Então, eu entendo que quando Jesus envia a carta às 7 igrejas, ele está enviando cartas à sua igreja, na sua totalidade, de modo geral, não é aleatório, não é à toa que esse número de igrejas é escolhido, no meu entendimento. Alguns acreditam que essas cartas foram para aqueles dias, para aquelas igrejas. E de fato, o simbolismo do livro de Apocalipse, uma das explicações desse simbolismo, das explicações desse simbolismo, é porque era um tempo de perseguição, então era meio codificado, não é? E quando fala de besta, de 7 cabeças, está falando de Roma, que tinha 7 colinas, e assim por diante. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor é muito profunda e muito rica, e que não diz respeito a apenas uma coisa nesse caso, mas fala realmente do fim desta era que vivemos, do fim do mundo como conhecemos. Mas há alguns que creem que isso já passou, e que essas cartas eram para lá, para aquele tempo. Há outros irmãos, uma outra vertente, que creem que essas cartas representam períodos específicos da história da igreja. Então, a igreja de Éfeso é a igreja até ali um determinado período, que a igreja era muito firme, depois ela esfriou, e perdeu o primeiro amor. E assim vem essa sequência, a igreja perseguida, até chegar em Laodiceia, que seria a igreja do fim dos tempos, etc. Então, há pessoas que creem que essas cartas representam igrejas de épocas diferentes. Eu, particularmente, não creio em nada disso. Eu creio que as 7 cartas, isso é uma visão particular,
são para a igreja de Jesus de todos os tempos, de qualquer época, de qualquer nação. No meu entendimento, as cartas de Jesus servem para nós hoje, como serviu para aquelas igrejas naquela época. Os problemas e as lutas que a igreja enfrentava na Ásia no fim do século I existem hoje. Mesmo que esses problemas se apresentem de forma diferente, nós enfrentamos os mesmos problemas. Não temos, como tinha os irmãos lá de Esmirna, o imperador romano maluco nos perseguindo. Mas na essência, nós enfrentamos obstáculos que podem nos levar ao desânimo. Nós enfrentamos lutas que podem nos levar à frieza e à apostasia, ao abandono da fé, da mesma forma que ocorria naquelas igrejas. O mesmo Jesus que estava corrigindo e encorajando os irmãos nessas cartas, ele nos corrige, nos conforta, nos encoraja da mesma forma. Então as 7 cartas são para hoje, para esse tempo, assim como foi para aqueles dias. Assim como foi para a igreja do século XIX, para a igreja da Reforma, assim como será para a igreja de 2040. As cartas são para nós. E para entender um pouco sobre essa carta, essa segunda carta, endereçada à igreja em Esmirna, ao anjo da igreja, o anjo aqui é o líder da igreja, não é? E obviamente a carta não é só para o pastor, mas para toda a igreja. Nós precisamos entender, brevemente, conhecer o que se passava naquela cidade, o que a igreja enfrentava no período em que a carta foi escrita. O pastor já sinalizou na semana passada, na sua mensagem, que o Apocalipse foi escrito no fim do primeiro século, ali depois do ano 90, depois de Cristo, não é? Pelo apóstolo João. E Esmirna era uma cidade importante, era um centro comercial muito importante. Por quê? Por conta de um porto natural que possuía na cidade. Então, o transporte principalmente era por barcos, não é? Então, isso ali era uma rota comercial, era uma cidade movimentada. E quase 200 anos antes de Cristo, Esmirna assimilou ali na cidade muito da adoração pagã dos romanos. E no ano 23 antes de Cristo, foi construído em Esmirna um templo para o imperador Tibério. É muito importante a gente entender esse contexto. Que naquela cidade tinha um templo dedicado à adoração do imperador romano. E esse foi um dos grandes motivos da perseguição dos irmãos. Então os judeus perseguiam os cristãos porque, segundo eles, estavam blasfemando contra Moisés, não é? Mas os romanos perseguiam os cristãos porque eram uma ameaça para o império a partir do momento que não reconheciam a divindade do seu imperador. Então, obviamente, os cristãos eles não adorariam o imperador. E para os romanos, eles poderiam adorar Jesus, desde que adorassem o imperador. Então, os cristãos eram perseguidos. Então, Nero, famoso imperador romano, entre 54 e 68 depois de Cristo, exigiu essa adoração. Mas quando a carta foi escrita, foi na época de um imperador terrível, chamado Domiciano, que ele governou entre 81 e 96. E o Apocalipse é escrito ali no começo dos anos 90. Então, João ele pega ali a parte final do império de Domiciano, e Domiciano perseguiu os cristãos terrivelmente porque não o adoravam, porque não se prostravam, não cultuavam o imperador. Então, nesses dias de sofrimento, de perseguição, de luta, esses irmãos recebem essa carta. Então vamos lá. Esmirna era uma cidade portuária, importante para o comércio, consequentemente importante para o Império Romano. Era uma cidade movimentada, com uma adoração pagã enraizada na cidade, especialmente com a prática do culto ao imperador. E esta época da carta era uma época que tinha um imperador doido que queria ser adorado e matava todo mundo que não o adorava.
Ou seja, irmãos, não era fácil ser cristão em Esmirna. Os irmãos daquela época não viviam tempos de paz e refrigério. Viviam um tempo de tensão e perseguição. Era um tempo difícil. Era um tempo de opressão. E nesse contexto de irmãos que estão sofrendo por causa da sua fé em Jesus, é que essa carta foi enviada. E a principal mensagem da carta é: tenha coragem, persevere, permaneça, siga em frente. Essa é a mensagem de Jesus à igreja de Esmirna. Assim como nós vimos na semana passada o pastor explicando sobre a igreja de Éfeso, e a mensagem principal era: aviva o primeiro amor que morreu. A mensagem principal dessa carta a Esmirna e a toda a igreja do Senhor Jesus é: persevere, continue, não pare. A perseverança é uma orientação bíblica em todo o Novo Testamento. A igreja está constantemente sendo estimulada a permanecer, perseverar, continuar. E é preciso a gente refletir, irmãos, que o que desanima os cristãos não é apenas a perseguição. Cristãos podem ser desanimados, desestimulados, não apenas porque estão sendo perseguidos, mas como lá na carta de Éfeso, a falta do primeiro amor pode desanimar os cristãos, tirar do foco. Como nós vamos ver na carta de Pérgamo, de Tiatira, falsas doutrinas dentro da igreja podem desanimar os cristãos, parar a caminhada. Como a gente vai ver na carta de Sardes, de Laodiceia, a frieza espiritual pode desanimar o povo de Deus. Então não é apenas uma questão de perseguição, é uma questão de circunstâncias, de situações de desânimo, porque no mundo nós enfrentamos oposição. Você pode repetir isso comigo? No mundo enfrentamos oposição. Querido, o mundo te odeia. Não se engane. O sistema do mundo te odeia. O mundo pertence ao maligno. Se ele pudesse, ele te matava agora. O mundo não é seu amigo. Não existe crente que não seja perseguido no planeta. Nós ficamos acostumados no Ocidente, aqui no Brasil, a ter muita liberdade religiosa. E glória a Deus por isso, não estou reclamando, queridos. Mas precisamos entender que o mundo não é nosso amigo. E nós enfrentamos situações que podem causar desânimo. Nós enfrentamos situações de cansaço físico. Nós enfrentamos situações de esgotamento emocional. Nós vivemos situações de desgaste no nosso dia a dia. Nós lutamos com situações que parecem não ter fim, que parecem sem solução. E a mensagem à igreja de Jesus, aqui exemplificada na igreja da cidade de Esmirna é: diante dessa perseguição ferrenha que vocês enfrentam, não desanimem, não retrocedam. A essência da mensagem é válida para todas as igrejas, de todos os tempos. Diante de situações que provocam desgaste em vocês, não desanimem. Esta é a mensagem central dessa carta, queridos. Diante de situações desgastantes, não desanime. Precisamos entender, amados, que somos a noiva de Jesus, a menina dos olhos de Deus. Jesus nos ama. Jesus criou a igreja. Jesus morreu pela igreja. Jesus vem buscar a igreja para a glória do seu nome. Amém? A mensagem central é: não parem, não desanimem, perseverem. E quem deu essa mensagem? Jesus. Essa mensagem não está destinada apenas aos cristãos perseguidos, como Esmirna era perseguida. Hoje na terra existem muitos cristãos perseguidos.
Pela Portas Abertas, nós tivemos esse ano domingo da igreja perseguida aqui na igreja. Pela Portas Abertas, a gente recebe notícias terríveis. Quando vaza uma notícia da Coreia do Norte, ficamos sabendo de cristãos que são levados para campos de trabalho forçados por serem cristãos. Ficamos sabendo de cristãos em países de radicais islâmicos que são mortos, as igrejas são queimadas, as famílias são desfeitas, os cristãos viram refugiados, saem errantes pelo mundo. Pessoas são sequestradas, meninas são violentadas, pais de família são mortos, crianças são raptadas, pessoas perdem o emprego, jovens são expulsos de casa porque aceitam Jesus. Vários irmãos aqui conhecem a missionária Laureci, minha amiga Laureci. Ela já esteve aqui muitos anos atrás, mas ela já esteve na congregação várias vezes. Laureci, ela é missionária aposentada, né? Acho que ninguém aposenta do chamado de Deus, né? Mas ela aposentou do campo missionário. Laureci trabalhou muitos anos em Guiné-Bissau. Tem muitos muçulmanos. Ela sempre conta várias histórias. Uma das histórias de um jovem se converteu e aconteceu o que com ele? Foi expulso de casa, ele não tinha para onde ir. Família cheia de feitiçaria, família muçulmana, cheia de opressão. Então, queridos, tem irmãos que estão agora com frio, com fome, com sede, sem roupa, sem casa, por causa de Jesus. Mas esta carta, esta mensagem, não é apenas para esses irmãos. Porque, como eu disse, nós podemos desanimar, esfriar, paralisar, mesmo sem perseguição. Muita gente fala essa frase, eu não sei que pastor que falou isso, talvez o Wood saiba, mas sempre se fala isso. No Brasil, alguém perguntou para o pastor, se a igreja fosse mais perseguida no Brasil, será que seria mais fiel? Aí o pastor falou, não, se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Porque quando choca a cultura da igreja com a cultura do mundo, irmãos, não tem para onde correr. Mas a falta, irmãos, deixa eu chegar uma coisa bem clara, que eu não estou exaltando a perseguição não, tá, queridos? Você tem que sofrer, tem que amar ficar sofrendo, é isso que eu estou falando. Estou dizendo que faz parte da vida cristã. E todo cristão maduro entende, eu vou sofrer perseguição, mas Jesus está comigo. Eu tenho que ter isso em mente. E é muito perigoso o extremo oposto. Como é triste, assustador, perigoso um cenário de perseguição. É triste, desolador, assustador e perigoso um cenário de plena paz. Porque onde tem plena paz e prosperidade, as pessoas se esquecem de Deus. Quantas vezes nós vimos ou aconteceu com a gente mesmo, pessoas irem desanimando, esfriando e paralisando porque estava tudo bem. E só nos lembramos do Senhor quando o calo aperta de novo. Então, queridos, o desânimo, o esfriamento, a paralisia, existe mesmo sem perseguição. O que nós precisamos entender? Que nós somos feitos à semelhança de Deus. E da mesma forma que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e é um Deus só, de uma maneira miraculosa e sobrenatural, Ele também te fez corpo, alma e espírito, mas você é um só. Nós somos corpo, alma e espírito. E essas três partes nos fazem um ser humano. E quando o meu corpo é afetado, isso afeta minhas emoções. Quem não fica abatido, triste, preocupado, angustiado com uma enfermidade? O contrário também é verdadeiro. Quando a minha mente não está saudável, reflete no meu corpo. Quem nunca sentiu dores, quem nunca teve dificuldades, e o fundo fala assim, mas isso aí é emocional. Já ouviram essa frase? Fulano está com dor, fulano está com pressão alta, fulano está com isso, mas isso é emocional. Porque nós somos um só. Nós somos um, e o nosso espírito, Jesus disse o que do espírito? O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, orar e vigiar, não foi isso?
Amém. O Espírito está pronto. O Espírito foi salvo. O Espírito Santo mora no nosso espírito. Mas teu corpo está pronto, querido? Não, né? O seu corpo só estará pronto quando Jesus voltar. Você vai ter um corpo transformado. Então, o meu corpo afetado, a minha alma afetada, vai afetar também o meu espírito, no sentido de causar frieza, de me afastar, de fazer com que eu pare de buscar o Senhor. Não que meu espírito vai deixar de estar pronto, não que meu espírito vai deixar de estar salvo, mas a minha vida cotidiana vai me afastar de desfrutar a presença de Deus, porque o meu corpo, a minha alma não está alinhado, eu estou angustiado, eu estou pressionado, eu estou em aflição. Então Jesus está falando, você precisa entender que a chave é perseverar, é continuar, é permanecer, para que você consiga avançar. Aqueles irmãos de Esmirna estavam passando por privação e sofrimento. Eles podiam desanimar, desistir, esfriar, mas alguém que não é perseguido, que não sofre privação, também pode desanimar, porque gradativamente deixa de depender do Senhor. O que Jesus fala para Laodiceia? Você pensa que é rica, mas você é pobre, cego e nu. Não é isso que Jesus fala para Laodiceia? Então, a prosperidade, a abastança, a fartura de Laodiceia fez com que ela não perseverasse em seguir ao Senhor. Outro dia, eu vi a caixinha de pergunta do Instagram, um pastor famoso, que tem uma igreja nos Estados Unidos, e alguém colocou na caixinha para ele assim, ser pastor nos Estados Unidos é fácil, ir para a África ninguém quer. Aí ele respondeu uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, onde é mais fácil pregar o evangelho? Onde as pessoas têm tudo, onde elas não têm nada? E eu fiquei refletindo naquilo. Porque se você chega para alguém que não tem nada, e fala assim, eu tenho uma solução para a tua vida. O nome da solução é Jesus. Você chega para uma pessoa que tem tudo e fala assim, eu tenho uma solução para a sua vida. Solução para quê? Eu não preciso de nada. Se fosse assim, todos os ricos seriam convertidos. Mas Jesus disse que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu, não é isso? Não que ele odeie o rico, claro que não. Mas o que confia na riqueza não quer saber do reino. Então, queridos, nós temos que ampliar a nossa visão, o nosso entendimento. Eu preciso perseverar em todas as situações. Essa palavra é para mim e para você. Estejamos sendo perseguidos ou não, estejamos enfermos ou não, estejamos com dinheiro ou não. O desafio é permanecer, continuar, perseverar. Não podemos deixar que as circunstâncias moldem nossos sentimentos. Eu não posso deixar que os acontecimentos moldem os meus sentimentos, a minha mentalidade, a minha forma de ver o mundo deve ser moldada pela poderosa palavra de Deus. Para ver se você está acordado, vou pedir, repita comigo. Eu não posso deixar minha mente ser moldada pelas circunstâncias, mas sim pela poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para criar tudo do nada. Ele disse, haja luz e houve luz. Esta palavra se encarnou em Jesus.
E Jesus, que é o Verbo encarnado, diz a mim e a você: continue na minha presença, eu não te abandonei, eu não estou indiferente ao seu sofrimento, eu sustento você, eu conheço sua tribulação, não desista, crê em mim, continue, siga em frente. Não pela sua força de vontade. Há algo sorrateiro na igreja evangélica brasileira. Há uma autoajuda disfarçada de evangelho. Tem uma profissão muito em alta e muito interessante, que é o coach, que é muito bom. Se você é ou quiser ser, Deus te abençoe. Mas o púlpito não é lugar para isso. E tem pessoas nos púlpitos massageando o ego das pessoas, dizendo: você consegue, você pode, força, isso e tal, porque você é maravilhoso, você é precioso. E a palavra é: se arrependa, porque Jesus está voltando. Persevere, porque as tribulações não vão te matar. Essa é a palavra. O púlpito não foi feito para dizer como você é maravilhoso. Não, é para dizer como Jesus é maravilhoso. O púlpito é para dizer como Deus é maravilhoso. Para dizer como Deus é especial. E como nós precisamos dele, não o contrário. Sabe o dízimo que nós demos aqui? Deixa eu te falar um segredo: Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de você, e muito menos de mim. Deus é suficiente nele mesmo. Deus não precisa deste prédio e nem desta igreja para nada. Nós precisamos dele, porque ele nos ama, e é por isso que estamos aqui. E esse Deus que nos ama incondicionalmente é aquele que diz: persevere, não na sua força de vontade, mas pelo poder do meu Espírito, que eu dou a todo aquele que crê. É pelo meu poder, é pelo meu Espírito, é pela minha palavra poderosa, é pela minha unção, é pela minha glória, é pela minha presença, é pelo sangue do meu Filho. Persevere, continue, vá em frente. Temos que ter isso em mente, muito claro, queridos. Porque o mundo está bom, amados? O mundo vai de mal a pior, não é? E nós estamos indo para o céu, amém? Glória a Deus. E esta é a mensagem da carta de Esmirna, caminhando aqui para o fim da nossa meditação. Essa mensagem é uma mensagem de encorajamento de Jesus. Olha o verso 8 aí. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus é o primeiro e o último. Quando Deus criou o mundo, Jesus é o Filho, estava ali, no início. Porque antes dele não havia tempo, espaço, matéria. Ele é o grande Deus Criador. Então estamos aqui. E um dia ele vai fechar e vai encerrar isso. E nós vamos viver uma nova realidade, que não tem nada a ver com essa realidade. Como será? Não sei, mas será. Já é na eternidade, nós é que não conhecemos ainda. Por isso ele é o primeiro e o último. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Que tudo começou nele e tudo termina nele. Ele é o Senhor que está no controle da história e de todas as coisas. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não está desavisado do seu sofrimento. Jesus, ele está no controle. Isso não é frase de adesivo ou de camiseta, é uma realidade. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Jesus também morreu
e ressuscitou. Eu estive morto, mas estou... Deixa eu só achar o texto aqui. O que esteve morto e tornou a viver. Ele é o vencedor da morte. Jesus é o vencedor. Olha o versículo 9. Conheço a tua tribulação. Jesus conhece a nossa tribulação. Jesus conhece a nossa vida. A palavra grega traduzida por tribulação significa pressão, apertar junto. É uma metáfora para opressão, aflição, tribulação, angústia e aperto. Você passa ou já passou por situações que você se sente sufocado, aflito, angustiado, como se houvesse uma pressão sobre você. Sabe esse sentimento? Diz aqui que Jesus conhece isso. Aliás, ele se fez homem e sofreu como homem. Ele sabe muito bem o que é ser pressionado e perseverar até o fim. Jesus conhece você intimamente. E nós precisamos alinhar nossa visão com aquilo que é importante para o Senhor Jesus. Na sequência do versículo 9, ele fala assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Não parece uma coisa meio sem nexo? Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico? Como assim, Senhor? Eu não estou experimentando isso na minha vida. Jesus fala para eles: vocês são pobres, mas são ricos. Para o mundo vocês são pobres, materialmente vocês são pobres, mas vocês têm uma riqueza que eles não veem. Há virtudes em vocês, há a presença do meu Espírito, há promessas sobre vocês que são valiosíssimas e nenhum dinheiro desse mundo pode comprar. E sabe por que Jesus está falando de pobreza? Eu não sei, eu imagino que era uma igreja muito pobre. Não necessariamente porque a parte de pessoas pobres da população junto à igreja, mas porque eles perderam tudo por causa da fé em Jesus. Eles perderam. Quem tinha comércio perdeu. Sabe o sindicato, não é sindicato não, gente, é tipo a associação, a palavra. Associação Comercial de Macaé, não tem? Então, naquela época também tinha isso. Só que hoje em dia, a associação reúne no fim do ano e faz o quê? Faz um churrasco, né? Dá um panetone de presente, não é isso? Naquela época não. Eles reuniam para comer comida sacrificada a ídolos e fazer coisas pagãs. E os cristãos não podiam se juntar àquilo. O que você acha que acontecia com esses comerciantes? Eles perdiam tudo. Eles eram pobres porque eles perderam tudo, queridos. Tiraram tudo deles, mas não podiam tirar a riqueza de Jesus de dentro deles. Amém? Eles eram ricos no que importava para Jesus. E Jesus ajusta a visão dos crentes de Esmirna. Jesus fala: olha, não olhe com essa, coloca os meus óculos. Vocês estão olhando essa pobreza que vocês vivem? Vocês estão olhando essa situação precária? Coloca os meus óculos que eu vou dar a vocês. Olha como vocês são ricos. Olha as maravilhas de Deus na vida de vocês. Olha as promessas da glória que está por vir. E Jesus, da mesma forma, quer ajustar a nossa visão para o que realmente importa nessa vida. Precisamos ver como Ele vê. Precisamos nos importar com o que Ele se importa. O que importa é o que Ele pensa de mim e de você, e não o que dizem as circunstâncias, e não o que pensam de você. O que importa é o que Jesus pensa de você. E Jesus fala: eu conheço esses aí que se dizem judeus, mas sabe de uma coisa? A sinagoga deles pertence a Satanás. Eles dizem que são meus, mas não são.
Jesus sabe de tudo. Está tudo muito claro aos olhos de Jesus, nada foge ao seu controle. Confie em Jesus. Entrega o teu caminho. Quem sabe? Entrega o teu caminho, confia e o mais Ele fará. A Bíblia é linda, né, queridos? Aqueles irmãos passariam ainda por uma prova difícil. E Jesus fala: Satanás vai lançar vocês na prisão. Eu imagino, é claro que não tem isso na carta, irmão, isso é imaginação da minha cabeça, né? Mas Jesus, a gente podia ter uma nota, um comentário assim na carta. Ele acha que vai me pegar de surpresa, mas eu que estou deixando ele fazer isso porque eu tenho um propósito. Ele é muito burro, ele acha que pode me contrariar. Aí ele vai jogar vocês na prisão. Fiquem firmes, porque alguns de vocês vão ser presos e alguns vão ser mortos. Mas a palavra de Jesus é: ser fiel até e dar-te a coroa da vida. Qual é o desafio, irmãos? Terminando, o desafio é ser fiel. Repita comigo: eu preciso ser fiel. Ser fiel, querido, é permanecer, é continuar, sabendo que a minha vida está nas mãos do grande eu sou. A minha vida não está nas mãos da placa da igreja. A minha vida não está nas mãos do pastor da igreja. A minha vida não está nas mãos do conselho da igreja. A minha vida não está nas mãos da minha família. A minha vida não está nas mãos da minha esposa, ou se você mulher, do seu marido. A minha vida não está nas mãos dos meus pais. A minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E eu posso prosseguir, porque Jesus está comigo. Porque Ele disse: no mundo terão um mar de rosas. É isso? No mundo terão aflições, mas se animem, tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não se desvie, mas siga em frente. Essa é a palavra de Jesus para Esmirna e para nós. Sejam fiéis. Na perseguição, seja fiel. Nas doenças, seja fiel. Na tribulação, seja fiel. Nos problemas familiares, seja fiel. Na escassez, seja fiel. Na riqueza, seja fiel. Na fartura, seja fiel. Sejam fiéis, porque eu estou cuidando de vocês. Essa é a palavra de Jesus para aquela igreja, amados, e para nós. E ele termina dizendo: o vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Ele fala: alguns de vocês serão presos. E aí fica implícito que eles seriam mortos. Pelo texto que ele fala: mas ser fiel até a morte, mesmo diante da morte, do perigo de morte, eu vou dar a coroa da vida para vocês. E depois ele fala: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, eles podem até tirar a vida de vocês, mas vocês têm uma vida eterna comigo. Ainda que as tribulações tirem a sua vida, ainda que você parta deste mundo sem ver a solução de uma situação específica que te traz desgaste, que te traz tristeza, o Senhor Jesus estará para sempre com você. Ele já está de braços abertos te esperando para que você entre na habitação do Senhor e esteja para sempre com Ele. E Jesus te diz: persevere, permaneça, continue, porque Ele é a nossa recompensa. Amém, querido?